Oi pessoal, boa tarde. Hoje, na nossa aula, nós iremos dar início, a essa semana, a semana de revisão. A cada dia nós iremos revisar sobre um conteúdo e vocês irão fazer a revisão avaliativa, igual foi do primeiro trimestre, tá bom? E hoje nós iremos revisar os conteúdos de português, todos os conteúdos que nós aprendemos, tá bom? Nós iremos falar sobre o substantivo próprio e comum, iremos falar sobre o substantivo coletivo, sobre os sons do X, sinônimo e antônimo, artigo, singular e plural, masculino e feminino e aumentativo e diminutivo. E as ortografias também. Então vamos lá. Substantivo comum e substantivo próprio. Lembrando que o substantivo comum eu utilizo para dar nome às coisas. E o substantivo próprio eu utilizo para dar nome às pessoas e lugares. Por exemplo, na frase, Joana comprou uma boneca. Joana é o meu substantivo próprio, porque é o nome de pessoa. E todo substantivo próprio eu inicio com a letra maiúscula. Boneca é o meu substantivo comum, porque é o nome de um objeto, tá bom? No caso aí é o nome de um brinquedo. Ortografia, M e N. O M, ele sempre vai aparecer no final das palavras, sem contar com ma, me, mi, mamu. Ele vai aparecer no final das palavras como pudim, assim como o N também às vezes aparece no final de palavras, como a palavra hífen. E eu utilizo o M antes da consoante P e antes da consoante B, comprar. Eu utilizo o M, porque a próxima consoante é a consoante P. Bambu, a minha consoante depois do M é B, então eu tenho que usar M, porque, como eu falei para vocês, antes de P e B eu só posso usar M. Nas demais consoantes, eu uso a consoante N, ok? Substantivo coletivo, eu utilizo quando eu quero falar sobre um conjunto de seres ou coisas. Por exemplo, estrela está no singular. As estrelas, eu coloquei no plural. E constelação é quando eu estou falando do conjunto dessas estrelas. Nós já falamos sobre isso e também tem atividade no caderno. Vocês podem retornar lá, fazer a leitura do livro, caso vocês precisem, tá bom? Sons do X. O X, ele pode ter som do SS, o som do S, som do CH e o som do CS. Por exemplo, máximo. Quando eu falo a palavra máximo, esse som aqui do X, eu pronuncio com o som do SS. Explicou. Quando eu falo explicou, o meu explicou tem som de S, como estante. Também tem som de S, mas é com S, tá bom? Só estou comparando para vocês poderem perceber que tem o mesmo som. Tanto da consoante S quanto da consoante X. Bexiga tem som do CH. Táxi tem som do CS. Então, o som do X ele pode variar dependendo da palavra. Sinônimo e antônimo. Sinônimo eu utilizo quando eu quero falar de duas palavras que têm o significado iguais ou parecidos, diferente do antônimo, que eu falo quando eu quero dar o sentido contrário. Por exemplo, gosto e adoro. Adoro é o sinônimo de gosto. Por quê? O significado das duas palavras são parecidos, tá vendo? Gosto e adoro. Quando eu falo essas palavras, vocês podem perceber que elas têm um significado parecido. Gosto e odeio. A palavra odeio é o antônimo de gosto. Por quê? Tem um sentido contrário. Então, relembrando, sinônimo, mesmo significado ou significado parecido, e antônimo, significado contrário. Nós trabalhamos também em ortografia GG, tanto GG com G e GG com J. Lembrando que a consoante G, só vai ter o som de J antes das vogais E e I. Ah, tia, como eu vou saber se é com G ou com J? Ficou com dúvida? Vai no dicionário. Artigo, nós também trabalhamos. Os artigos são o, a, os, as, um, uma, uns, umas.
Os artigos definidos são o a, os, as. E os indefinidos são uma, uns, umas. O a, uma está no singular. Quando eu quero falar a flor, eu uso o artigo definido a. Quando eu quero falar as flores, eu coloco no plural e eu uso o artigo as, ok? E os artigos definidos, uma, uns, umas. Nós trabalhamos também em ortografia L e U. L com som de lê, lembra que eu falei para vocês? Do som de lá, lé, li, ló, lu. Quando o L está no início da sílaba, ela vai ter o som de lê, que eu falei para vocês. Som de lê, som de lá, lé, o lê, li, ló, lu. Como acontece em litro. Ela está no início da sílaba, então ela vai ter o som de lê. Já quando ela está no final da sílaba ou no final das palavras, né, ela vai ter o som de U. Assim acontece em pastel, tá vendo? O final eu pronuncio com o som de U. Eu também dei o exemplo para vocês de sol e de sol e sol. Para saber se essa palavra é com U ou com L, eu pronuncio, ó, sou, sol. Tá vendo que a consoante U ela é mais forte? Então, quando a palavra for mais forte, eu coloco a vogal U. Singular e plural. Quando eu me refiro a um elemento só, eu uso o singular. Quando eu me refiro a dois ou mais elementos, eu uso o plural, como eu falei nos artigos. O coração, eu estou falando de um coração só. Os corações, eu estou falando no plural. Então, isso vai depender da frase. Nós trabalhamos em ortografia também isar com S e isar com Z. Lembrando que quando a palavra, por exemplo, pesquisa, ela tem o S, o meu isar, ele vai ser sempre com S, tá vendo? Ó, pesquisa, pesquisar. Percebam que o meu isar, ele permaneceu com S. Quando a minha palavra inicial, ela não tiver o S, o meu isar vai ser com Z. Ó, atual, atualizar. O meu isar ficou com Z porque a minha palavra inicial, não tem o S. Masculino e feminino. Masculino, gato. Feminino, gata. Vocês já sabem esse conteúdo que nós já trabalhamos mais de uma vez. Aumentativo e diminutivo. Bonequinha aqui. Bonequinha está no grau diminutivo. Boneca está no grau normal. E bonecona está no grau aumentativo. Eu utilizo o diminutivo quando eu quero me referir a uma coisa pequena e o aumentativo quando eu quero me referir a algo grande. Nós também trabalhamos em ortografia o, u e ou. E eu falei para vocês que no dia a dia a gente acaba falando, quando a palavra termina com o, no dia a dia a gente acaba pronunciando ela com u. Por exemplo, ovo. No dia a dia a gente acaba falando ovo, não, a gente não fala ovo. Mas na escrita a gente tem que saber que quando eu for escrever, eu não posso escrever ovo. Eu tenho que escrever ovo, porque ela é com O. Caju termina com U. Dourado, no dia a dia a gente não fala dourado, a gente não dá tanta ênfase na vogal U. Mas na hora de escrever, nós temos que escrever dourado. E isso eu falei com vocês quando nós trabalhamos essas ortografias. Bom, agora vocês irão pegar a revisão de português de vocês, que é essa aqui. Acompanhem comigo que eu irei fazer a leitura com vocês. No número 1 está assim: relacione as colunas, substantivo próprio e substantivo comum. Aí, para as palavras que são substantivo próprio, vocês irão utilizar o número 1. Para as palavras que são substantivo comum, vocês irão utilizar o número 2. Aí nós temos São Vicente, Laura, menina, caneta,
Folha e Carlos. Aí vocês irão responder, tá bom? Vocês irão relacionar as colunas. Número 2. Complete a cruzadinha utilizando M ou N. Aí vocês irão observar a imagem e irão ver qual é a palavra. Por exemplo, aí nós temos uma onça. Onde a setinha está indicando, vocês irão escrever onça. Prestem atenção se essa escrita é com M ou com N. Lembrando sempre da regrinha, antes de P e B eu uso M. Número 3. Complete as frases substituindo as palavras em destaque pelos seus coletivos. Letra A. Os peixes fugiram da rede. Aí vocês irão completar. O fugiu da rede. Letra B. Chegaram as cabras. Vocês irão colocar chegou o. Nesse espaço aí vocês irão colocar o substantivo coletivo de cabras. Os pintinhos acompanharam a galinha. Vocês irão colocar a, substantivo coletivo de pintinhos, acompanhou a galinha. Letra D. As estrelas brilham na imensidão do céu. Aí vocês irão colocar letra A, o substantivo coletivo de estrelas brilham na imensidão do céu. Número 4. Procure no caça-palavra abaixo palavras com X ou com CH. Aí vocês irão procurar e irão marcar, tá bom? As palavras corretas. Número 5. Escreva os sinônimos abaixo. Escreva os sinônimos das palavras abaixo. Contente, distante, bonito, perto, gostoso e grosso. Aí vocês irão escrever. Número 6. Copie as frases trocando as palavras destacadas por antônimos. Letra A. O livro de português é grosso. Aí vocês irão utilizar o antônimo. Letra B. Mamãe acendeu a luz da sala. Vocês irão trocar, tem que copiar novamente a frase, tá? Não pode trocar somente o substantivo, trocar somente a palavra que está grifada, tem que reescrever a frase. Letra C. Mônica ganhou uma boneca pequena. Vocês irão reescrever e irão trocar dando o antônimo. Letra D. O vestido da menina é muito comprido. Aí vocês irão reescrever a frase e irão trocar as palavras por antônimos. Pelo seu antônimo. Número 7. Marque um X na opção em que todas as palavras estão escritas corretamente. Letra A. Girafa, gilete, jipe. Letra B. Jiboia, frigideira, general. Letra C. Giló, gelo e mágico. Como eu falei para vocês aqui quando eu falei sobre ortografia. Não sabe? Ah, tia, não sei se é com G ou com J. Vai lá no dicionário e pesquisa para saber se a escrita é com G ou com J. Número 8. Complete as frases com os artigos definidos ou indefinidos. Letra A. Tem a linha, vocês irão escrever. Cadelas latem muito forte. Letra B. Mexi, alguma coisa. Suco com, aí vocês irão completar. Colher de prata. Letra C. Conheci, aí vocês irão escrever o artigo que se encaixa nessa frase. Rapazes muito inteligentes. Letra D. Vocês irão iniciar com o artigo, lembrando que início de frase sempre com letra maiúscula. Príncipes, EA, alguma coisa. Princesas são nobres. Número 9. Complete as palavras com U ou L e depois separe as sílabas. Aí nós temos auditório, alfinete, mingau e fralda. Vocês irão completar e nessa linha ao lado vocês irão separar as sílabas. 10. Complete as frases com os substantivos no plural. As, alguma coisa, devem seguir o exemplo das, alguma coisa. E no caso, no final tem duas palavras entre os parênteses. Aí no primeiro parêntese, na primeira linha, vocês irão colocar a palavra filha no plural. E na segunda linha, vocês irão colocar a palavra mãe no plural. Assim vocês irão fazer com a letra B e a letra C também, tá bom? Os padeiros fizeram os
No caso aí é o pão, mas aí vocês irão substituir pelo substantivo no plural. Doces. C. É proibido soltar. Aí vocês irão escrever a palavra balão no plural. 11. Reescreva as frases colocando-as no singular. Os bombons são recheados de chocolate. B. Os jardins estão floridos. 12. Use izar com S ou izar com Z para completar as palavras abaixo. Aí vocês irão ler a palavra pensando sempre na palavra inicial para saber se vocês irão usar o izar com S ou izar com Z. Aí vocês irão ler todas as palavras pensando sempre na palavra inicial para poder completar o número 12. Número 13. Reescreva as frases passando as palavras destacadas para o feminino. Aí nós temos: meu irmão, além de cantor, também é pintor. Letra B. Eles criam bois e porcos. Aí vocês irão reescrever, como eu falei, reescrever. Vocês terão que reescrever a frase. Porque em algumas atividades que eu peguei do primeiro trimestre, estava escrito reescreva e algumas crianças não reescreveram. Quando estiver reescreva, tem que reescrever, tá bom? Número 14. Agora, reescreva as frases passando as palavras destacadas para o masculino. A leoa é um animal selvagem. Letra B. A atriz daquele filme é bem conhecida. Número 15. Dê o aumentativo e o diminutivo de nariz, cão, boca, casa. E a próxima atividade é: complete as palavras com o, ou e o. Igual eu falei aqui para vocês, que foi a última ortografia que nós trabalhamos. Vocês irão ler a palavra e irão ver se vocês irão completar com o, com ou com o, tá bom? Finalizamos aqui, tá bom? Façam com muita atenção, caprichem na letrinha, revisem, porque algumas atividades que eu peguei também estavam em branco. Dá uma olhada, pede papai e a mamãe para dar uma olhada, para ver se fez todas as atividades, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!